Bom, então hoje nós vamos dar sequência ao estudo, né, do livro 50 anos depois e vamos entrar no terceiro capítulo da segunda parte. Na semana passada nós terminamos o capítulo Calúnia e Sacrifício, que foi aquele capítulo onde a Célia aconteceu uma reviravolta na vida da Célia, por conta de uma mentira, né, de um plano que a Cláudia Sabina arquitetou para tentar conseguir de volta o Elvídio Lúcio para a vida dela, e que na verdade isso que era o objetivo principal não aconteceu, porque por intervenção do mundo espiritual, por uma decisão da Célia, ela assume a culpa que deveria recair sobre a mãe, né? E acaba então sofrendo as consequências disso. O pai dela, como sendo um patrício romano, cheio, né, das questões culturais, né, e do orgulho da família e tudo mais, uma série de coisas da cultura daquela época, não aceitam uma questão como essa que aconteceu ali. E então coloca a Célia e o filhinho dela, né, o suposto filhinho dela, na rua. E ali começa então esse capítulo terceiro que se chama justamente Estrada de Amargura, que começa a descrever o que acontece dali para frente, para a vida de alguns deles e depois dando sequência ao acompanhamento da trajetória da vida da série. Então vamos lá, Estrada de Amargura. Desembarcando num porto da Campânia, nas proximidades de Capua, Elvídio Lúcio adiantou-se a todos os familiares a fim de preparar os filhos para a consecução dos seus desejos. Então, lembrando, né, que nem o Elvídio Lúcio tinha decidido que iria então simular a morte de Célia, iria para Capua buscar as cinzas dela e a irmã da Célia mora ali, né? Então ele se adiantou para falar o que aconteceu e mostrar para falar para eles, os familiares, o que iria ser apresentado para a sociedade. Caio Fabricius e sua mulher sofreram rude golpe com as revelações inesperadas a respeito da irmã. E obedecendo às determinações do tribuno, criaram o ambiente necessário para que os círculos aristocráticos da cidade recebessem a notícia da casa, enquanto os sacerdotes do templo, sem desprezarem as largas compensações financeiras que Euvídio oferecia, facilitavam a solução do assunto e guardando-se assim sempre todas as recordações da jovem num punhado de cinzas. Então, olha isso, né? Até ou porque assim, para conseguir as cinzas, a forma com que isso era preparado ou abençoado, os sacerdotes daquele tempo receberam o dinheiro de Elvídio Lúcio para também compactuar com essa que era uma farsa, né? Após receberem as homenagens da sociedade patrícia de Capua, que não deixou de estranhar o misterioso acontecimento, Fábio Cornélio e todos os da família retornaram prestes a Roma, onde promoveram os funerais com a maior simplicidade, embora ao gosto da época e consoante as exigências da tradição familiar. Todavia, enquanto as supostas cinzas de Célia baixavam ao sarcófago, nova dor assaltava o círculo doméstico dos nossos personagens. Então, só para a gente entender, né, bem, olhem como é inflexível a decisão do Elvídio Lúcio, né? Ele realmente enterra a filha. Apesar de não matar, não tirar a vida real dela, ele, para todos e para ele também, ele mata a filha e enterra as cinzas. Então, para todos os efeitos, a filha está morta. Só que algo além disso também acontece por conta de tanto sofrimento. Profundamente ferida nas fibras mais sensíveis do coração materno, Júlia Spinter, quer dizer, a mãe de Alba Lucínia, portanto, a avó materna, né, da Célia, não conseguiu suportar tão fundo desgosto
acrescido aos muitos que lhe minavam a existência, abandonara a terra inopinadamente, sem que os íntimos pudessem ao menos prever-lhe a aproximação da morte, que se verificou dentro de uma noite em consequência de um colapso cardíaco. Novo luto envolveu a casa de Ovídio, experimentando Alba Lucínia os mais atrozes padecimentos íntimos. A esse tempo, Fábio Cornélio, dado o desaparecimento de Lólio Úrbico, havia recebido novos encargos do imperador, encargos que lhe deferiram grandes poderes e graves responsabilidades na solução de todos os problemas financeiros. Então, o marido da Júlia Spinter, né, que era o pai da Alba Lucínia, que estava passando por uma certa dificuldade financeira, dependia, né, da relação com o prefeito. Agora, com a morte do prefeito, o imperador acaba incumbindo ele com outros afazeres que acabam também solucionando essa questão da dificuldade financeira dele. A morte da esposa encheu-lhe o coração de estranho pesar. Buscou, contudo, reagir às forças que lhe deprimiam o ânimo, prosseguindo na sua tarefa de domínio com o mesmo orgulho que lhe temperava o caráter. Sentindo-se muito sós, Elvídio Lúcio e a esposa planejaram voltar à tranquilidade provinciana da Palestina, mas o falecimento imprevisto da nobre matrona impedia-lhes, de novo, a execução dos projetos há muito acarinhados. Atento o insolamento em que ficaria o velho censor, cujo coração orgulhoso e frio lhes dera sempre as mais inequívocas provas de amor e dedicação. Então, por conta do pai agora ter ficado sozinho, eles acabaram também adiando essa viagem que eles tinham a intenção de fazer, voltando para a Palestina. Elucidando a situação de todos os personagens, resta-nos lembrar Cláudia Sabina. Após o desfecho singular dos acontecimentos dolorosos que ela mesma sinistramente engendrara. Morto o marido, e sabendo frustrados todos os seus planos, procurou em vão ouvir Atéria, que, elevada a uma posição de redobrada confiança no lar de Elvídio Lúcio, dispusera-se a não abandonar jamais a casa, receosa das suas represálias. Quer dizer, a Atéria, que estava com a sua vida presa, né, a que ela fez com a Cláudia Sabina, e depois disso preso à decisão do patrão, né, de encobrir tudo aquilo, e recebeu também, né, uma gratificação do patrão, agora com medo de que isso então viesse à tona, de que não era nem o que a Cláudia Sabina quisesse que acontecera, e nem o que o Ovídio Lúcio quisesse que ocultasse viesse à tona, ela se isolou. Não saiu mais de dentro da casa do Ovídio Lúcio. De posse da grande soma que lhe dera o tribuno em troca do seu silêncio, a velha serviçal chamara o genro e a filha à residência dos patrões, onde lhes entregou parte da pequena fortuna, com a qual adquiriu em seu nome um belo sítio em Benevento, lá arrumando os filhos até que ela se dispusesse a partir para a vida rural. Então, de que maneira que ela se resolveu? Eu não posso sair daqui ainda. Mas mandou dinheiro para a filha comprar esse sítio e aí ele começou a vida da filha dela. Imaginando que um dia ela pudesse voltar a viver com a filha quando ela tivesse dispensada ali da casa do Elvídio Lúcio. Cláudia Sabina, apesar dos esforços despendidos, nunca mais pôde ouvir-lhe a palavra, porquanto, se Atéria jamais se ausentava da casa, também Fábio Cornélio detinha poderes cada vez mais fortes na cidade imperial, obrigando-a indiretamente a manter-se em silêncio e à distância. Foi assim que a antiga plebeia se retirou de Roma para Tibur, acompanhando as futilidades da corte de Adriano, cujos últimos tempos de reinado se caracterizaram por uma indiferença cruel. Então, a Cláudia Sabina acabou
amarrada aos compromissos, né, da sociedade, da função dela perante o imperador e o que o Fábio Cornélio acabava fazendo com que chegasse a ela. E ela se mudou para Tibur, então se afastou. Nada daquilo que ela previa, né, ou desejava aconteceu. Rodeada de servos, mas em pleno ostracismo social, a viúva do prefeito dos pretorianos adquirira uma chácara tranquila, onde devia passar largos anos requintando o seu ódio em detestáveis meditações. Então, espiritualmente, imaginem ela, né? Agiu, né? Uma série de erros e ainda assim não conseguiu o que queria, só que intimamente ela cultivando essas vibrações de ódio e remoendo tudo aquilo que ela planejou e não conseguiu. Depois destas notícias breves, retomemos o caminho de Célia para acompanhar-lhe a dolorosa peregrinação. Deixando a ponte Fabrícios, ela caminhou ao léu, procurando alcançar a ilha do Tibre. Então, né, Ádila, como a gente tinha comentado no final do último estudo, a dúvida, né, que ficou era Roma mesmo, onde eles estavam. O rio Tibre é um rio que corta a cidade de Roma. E inclusive essa ilha Tibre é uma ilha que tem no meio do rio Tibre e que mora, como fala aqui, né, onde se acotovelava a multidão dos pobres. Então a Célia acabou indo, se direcionando a esse local menos favorecido ali da cidade romana. Aos derradeiros clarões da tarde, buscou atravessar a Ponte Cestius. E, inclusive, para quem tiver interesse, é que nós estamos lendo e gravando, e fica aqui no YouTube isso, mas para quem quiser ler no site, né, a bibliadocaminho.com, ali você encontra o livro, e em cada momento que você encontra essa cruz azul, eles citam alguns pontos ou alguns acontecimentos da época, e se a gente clica aqui, a gente entra para esclarecimento desse local ou sobre o que ele está falando. Então, essa ponte Céstio, olha aqui, ó, tem inclusive foto dela. Só que essa daqui é uma ponte reconstruída no ano mais ou menos em 1880, essa reconstrução. E atualmente ela está assim. E então quer dizer que na época em que o livro foi descrito, muito provavelmente era nesse mesmo local, era essa mesma ponte, só que em condições diferentes, né? Não depois dessa reconstrução. Mas nós vamos encontrar vários trechos da leitura aqui que tem essa citação para quem tiver curiosidade de entender melhor, porque historicamente e geograficamente tem muito detalhe aqui, inclusive nesse livro, né? Então, ela buscou atravessar essa ponte Céstios que dava acesso a essa ilha do Tibre, onde viviam os mais pobres, encontrando num trecho do caminho uma mulher do povo, de semblante alegre e humilde. Célia assentara-se por instantes ajeitando o pequenino. Sentiu, porém, que o olhar da desconhecida lhe penetrava brandamente o coração. Nesse comenos, experimentando a secreta confiança que lhe inspirava aquela mulher simples, traçou com a destra, na poeira do solo, um pequeno sinal da cruz, mediante o qual todos os cristãos da cidade se reconheciam. Então, olhem isso, a Célia percebeu que tinha alguém, e alguém que inspirava confiança, acompanhando a vida, né, sofrida que ela estava vivendo naquele momento da trajetória dela. E quando ela confia e vê que a pessoa está interessada em ajudar, eles faziam um sinal da cruz, de alguma maneira, para que outros que também fossem cristãos reconhecessem. Se a pessoa não fosse cristã, ela não iria saber do que se tratava, achava que seria um desenho qualquer. Mas o cristão saberia, falou assim: olha, é uma cristã também. E ela está precisando de ajuda. Ambas trocaram então um olhar expressivo de simpatia, enquanto a desconhecida se aproximava, exclamando bondosamente: És cristã? Sim, sussurrou Célia em surdina. Estás desamparada? Perguntou a desconhecida discretamente.
revelando nas palavras breves a máxima cautela, de modo a não serem surpreendidas como adeptas do cristianismo, porque isso era um problema para a época, né? A gente já vem acompanhando isso. Sim, minha senhora, revidou Célia, algo confortada com aquele interesse espontâneo. Estou só no mundo com este filhinho. Então venha comigo. É possível que te seja útil em alguma coisa. A neta de Quinéio Lúcio seguiu-a, sôfrega de proteção, no pélago de incertezas em que se achava. Atravessaram a ponte Céstios calmamente, como velhas amigas, que se houvessem encontrado dirigindo-se para um quarteirão de casas pobres. Distanciadas da multidão, a mulher do povo, sempre carinhosa, começou a falar. Minha boa menina, chamo-me Orfília e sou tua irmã na fé. Logo que te avistei, compreendi que estavas só e desamparada no mundo, precisando do auxílio de teus irmãos. Estás moça e Jesus é poderoso. Surpreendi lágrimas nos teus olhos, mas não deves chorar quando tantos irmãos nossos têm padecido atrozes sacrifícios nos tempos amargos que atravessamos. Aqui eu vou parar só para a gente fazer uma observação, né? Apesar como a gente já falou, né, em algumas semanas atrás, parece tudo uma tragédia e parece que existe um desamparo até por parte de Deus, né, ou do alto. Mas são vários os momentos que a gente vê que não existe desamparo. Existe constantemente uma condução do alto para ajudar, apesar de não tirar a vida de ensinamentos e aprendizado que vai ter que acontecer aqui com a Célia e com todos os que conviveram ou reencarnaram aqui com ela. Mas aqui mostra o como algumas portas se fecham, outras se abrem, e todos nós, mesmo em momentos de muita dificuldade, não temos que nos sentir desamparados porque o alto está acompanhando. E aqui a presença, né, dessa senhora a chegar e a oferecer ajuda é a prova disso. Célia ouvia-a consolada, mas intimamente não sabia como proceder em tão difíceis circunstâncias nas quais uma companheira de crença se revelava com toda sinceridade. Ela não sabia nem a Célia o que falar, né? Eu conto toda a minha história no conto. Estou precisando de ajuda, encontrei ajuda. Vou aceitar ajuda, mas como se comportar nessas circunstâncias? E enquanto Orfília calava um instante, a filha de Elvídio agradecia-lhe em breves palavras. Sim, minha senhora, estou comovida e não sei como agradecer. Sou lavadeira, continuou a plebeia com a sua simplicidade de coração, mas tenho a ventura de possuir um marido piedoso e cristão, que não se cansa de me proporcionar no trabalho e no conchego do lar os mais sagrados testemunhos de nossa fé. Vais conhecê-lo. Chama-se Horácio e terá o prazer quando souber que te podemos ser útil de algum modo. Tenho também um filho de nome Júnior, que constitui a nossa esperança para o futuro, quando, em nossa pobreza material, estivermos imprestáveis para o trabalho. E aproximando-se cada vez mais da casinha pobre, acrescentava: E tu, minha irmã, que te aconteceu para trazeres um semblante tão triste e tão amargurado assim? Tão jovem e com um filhinho nos braços, tão formosa e tão desventurada? Fiquei viúva e abandonada, exclamou Célia de olhos molhados. Mas espero em Jesus alcançar o necessário a mim e a meu filho. Ainda não havia terminado as explicações timidamente formuladas, quando transpuseram o umbral de uma sala muito pobre e quase desguarnecida. Dois homens conversavam à claridade frouxa de uma tocha e logo se ergueram para recebê-las. Devidamente apresentada ao pai e ao filho, Célia notou que Horácio tinha, de fato,
um aspecto conselheiral e bondoso, observando, porém, no filho algo que a desagradou de pronto, um olhar de moço leviano e frívolo, cheio de fantasia e de loquacidade. Sabes, mãe, exclamou o rapaz como se guardasse todas as qualidades de um porta-novas. O grande acontecimento que abalou toda a cidade? Então, né, receberam a Célia, mas o menino, né, que não inspirou confiança para Célia, né? Tava contando como se fosse alguém que tinha coisas novas para contar, né? Você sabe qual é o acontecimento da cidade? Enquanto Orfília fazia um gesto de estranheza, Júnior continuava. A primeira notícia que abalou hoje as proximidades do fórum pela manhã foi a da morte do prefeito Lólio Úrbico, que se suicidou escandalosamente, obrigando o governo a numerosas homenagens. É estranho, exclamou a interpelada. Muitas vezes vi em público esse homem fidalgo, de porte orgulhoso e varonil. Ainda ontem vi-o nos carros de triunfo nas festas do imperador. Seu rosto transbordava alegria e, no entanto, ora, interpôs o chefe da casa. Atravessamos uma fase dolorosa de terríveis surpresas para todas as classes sociais. Quem nos poderá afiançar com certeza de que o prefeito dos pretorianos se tenha suicidado realmente? No mês findo, a cidade assistiu a dois acontecimentos como esse e, no entanto, soube-se depois que os dois patrícios suicidas foram assassinados cruelmente por sicários da sua própria grei. Célia, agora vamos entender o que está acontecendo dentro da Célia, né? Porque a Célia foi mandada embora de casa e não faz ideia do que aconteceu depois daquilo, né? Tanto é que o pai dela iria tirar satisfação com o Elvídio, com o Lólio Úrbico. Então, para ela, o pai realmente iria lá e iria chegar ao extremo de matar o prefeito. Mas agora ela está ouvindo a notícia de que o prefeito morreu porque se suicidou. Então, Célia, encostada a um canto, como se fora uma jovem mendiga, ouvia aquelas notícias amargamente impressionada. A estranha morte de Lólio Úrbico aterrava-a. Embora inquieta, fazia o possível para não trair as mais vivas emoções. Imagina, ela não podia nem demonstrar, né, o tamanho da emoção que ela estava sentindo com relação àquelas questões. E o menino continua, né? Mas o dia não se caracterizou somente por isso. Continuava Júnior loquaz. Disseram-me no fórum que alguns cristãos foram presos quando reunidos próximo do Esquilino, bem como que o censor Fábio Cornélio e família partiram para Capua, a fim de trazerem para aqui as cinzas de uma filha do tribuno Elvídio Lúcio, lá falecida recentemente. Imaginem a Célia ouvindo isso. Ela é a filha que o Júnior está falando e nem imagina. Então ela ouvindo que realmente todos já sabem que Elvídio Lúcio promulgou, né, para toda a cidade ali que a filha morreu e ele estava indo buscar as cinzas da filha em Capua. A jovem cristã recolheu a notícia com espanto, compreendendo a gravidade da sua condição perante os parentes orgulhosos e inexoráveis. Seu espírito chocava-se tristemente em face de notícias tão amargurosas. À mente lhe veio a ideia de regressar a casa e repousar o corpo alquebrado. Nunca se afastara do lar, a não ser quando descansava junto do avô enfermo no palácio do Aventino. Lembrou os servos amigos e dedicados e invocou todos os recantos do ninho paterno com os seus aspectos peculiares. Uma saudade imensa de sua mãe invadia-lhe o íntimo, e, contudo, o coração lhe afirmava por uma secreta intuição que seus olhos nunca mais voltariam a refletir a placidez do lar paterno, a não ser quando abandonasse o ergástulo do mundo. Consoante as informações de Júnior,
compreendeu que as portas da casa paterna lhe estavam fechadas para sempre. Simbolicamente morta, não poderia voltar aos seus senão como uma sombra. Observando-a de olhos úmidos e reconhecendo-lhe o enorme cansaço, Orfília procurou quebrar a frivolidade dos assuntos, dirigindo-lhe a palavra bondosamente. E tu, minha querida menina? Por pouco não continuávamos a nossa história. Afirmaste viúva. Mas que lástima! Assim tão nova? Tomando-a pela mão para conduzi-la ao interior sob o olhar surpreso dos dois homens, que reparavam a nobreza de traços da desconhecida, continuava. Entremos, filha. Está muito frio e pareces fatigada. Além disso, precisamos cuidar da alimentação do pequeno. Vem. Enquanto Célia exorava a Jesus que a inspirasse em tão difíceis circunstâncias, compreendendo, após as notícias de Júnior, que não poderia expor àquela amiga ocasional a realidade da sua situação, Orfília prosseguia com interesse. Mas como te chamas, minha irmã? Enviuvaste há muito tempo? E não tens outra amizade por ti? A filha de Ovídio, medindo a delicadeza do momento, deu um nome suposto, exclamando. Então, naquele momento, ela percebe que ela não tem como abrir a verdade, ainda mais que ela ouviu ali de dentro já a questão da morte, né, da filha do Ovídio. Enviuvei há 4 meses apenas e estou inteiramente desamparada, com este filhinho de poucos dias. Tenho experimentado todos os sofrimentos de uma infortunada filha da plebe, mas tenho guardado a fé em Jesus como o único refúgio. Ainda agora a sua caridade fraterna recolhendo-me a esta casa foi para mim o testemunho vivo da proteção do Mestre Divino, a cuja misericórdia tenho endereçado todas as minhas súplicas. Não somente Orfília, mas o marido e o filho ouviram-na penalizados. E quais os teus projetos, minha filha? Perguntou a dona da casa compungida. A tal pergunta, Célia lembrou-se de Cnéilos, que lhe havia prometido amparo em todos os momentos difíceis, se o Senhor o permitisse. E implorando-lhe um alvitre valioso com as vibrações silenciosas do seu pensamento, retrucou com certa firmeza. Então, naquele momento, olhem isso, né? Porque são detalhes que fazem parte dessa história que é importantíssimo que a gente preste atenção também. Quando a gente lê uma história, é muito bonito tudo, né? Mas quando a gente está vivendo uma dificuldade, dificilmente a gente encara da maneira mais sublime. Então, vendo sempre providência onde muitos só veem reclamação, por exemplo. A Célia, ela foi a primeira a reconhecer aqui. Estou passando muita dificuldade, mas a primeira prova de que eu estou amparada pelo alto é a senhora me chamar para dentro da sua casa. E ainda assim ela se lembra que o avô falou: se eu estiver do lado de lá, se Deus me permitir, eu vou estar do seu lado para poder te inspirar. E naquele momento ela invoca, né, o espírito do avô e consegue inspiração e através então do pensamento ela fala: tenho necessidade de sair de Roma na primeira oportunidade. Então, se ela ia continuar em Roma ou não, não sabia ainda, mas naquele momento, por condução espiritual do avô, ela decide: eu tenho que sair daqui. Infelizmente, faltam-me os recursos necessários, mas espero que Jesus me ajudará. Tenho alguns parentes nos arredores de Nápoles e nos confins da Campânia. Quero recorrer a todos eles, porquanto não poderia aqui viver sem elementos para me sustentar e ao meu pobre filhinho. Isso é justo, respondeu Orfília brandamente. Eu e Horácio poderemos ajudar-te nas primeiras providências. Aliás, replicou o chefe da família com um gesto paternal, Júnior terá de viajar ainda este mês como empregado do fórum, levando documentos de pouca importância até Gaeta. Olha aqui, ó, quando fala de Gaeta, que é um. O que está acontecendo aqui? Então, né, o Horácio se lembra que o filho tem que fazer uma viagem para fora de Roma
nas direções de onde a Célia falou que tinha que ir. E como eu falei, quando eles citam algum local aqui, se a gente tiver interesse, clicando aqui, a gente tem a descrição da cidade, Gaeta, comuna de Gaeta, né, no mapa, inclusive a localização e tudo mais. A gente pode ir acompanhando dessa maneira. Munida dos pequenos recursos que poderemos arranjar, estarás habilitada a encetar nova diligência para te reunires aos teus parentes. Célia ouvia-lhe a palavra confortada e agradecida, enquanto Orfília tomava a criança para nutri-la convenientemente, obrigando a jovem a tomar por sua vez um prato de caldo. Essa ideia é bem lembrada, disse Orfília dirigindo-se ao marido. Os nobres poderão dirigir-se a Nápoles no bojo de luxuosas galeras, mas nós, os humildes, temos de nos valer dos mais pobres recursos. Tudo, porém, está na pauta da misericórdia divina, glosou Horácio convicto. E dirigindo-se ao filho enquanto a mulher silenciava, perguntou: Quando partes? Acredito que dentro de 2 semanas. Pois bem, Orfília, até lá buscaremos prover nossa irmã do indispensável à sua viagem. Célia esboçou um sorriso de agradecimento, sentindo-se bem, ao lado daqueles corações simples e generosos. Daí a pouco repousava com o pequenino numa cama humilde, mas muito limpa, que a dona da casa lhe preparou junto do seu próprio quarto. A filha de Elvídio Lúcius, ajeitando carinhosamente a criancinha entre as coberturas pobres, começou a orar, meditando nas dolorosas peripécias daquele dia inovidável. Quando se sofre, a vida é qual turbilhão de pesadelos intensos. Ao seu espírito combalido, pareceu-lhe estar apartada dos seus há muitos anos. Tal a angústia martirizante das horas intermináveis em que vagara pelas vias públicas, sem destino e sem nenhuma esperança. Sem perder de vista a criancinha, sentiu que aos poucos o organismo exausto cedia ao sono reparador. Adormeceu então tranquila, como se nas asas da noite o espírito fugisse temporariamente do ergástulo, livre da realidade dolorosa. Durante 2 semanas, valendo-se da proteção de Orfília e seu esposo, a jovem cristã preparou o vestuário seu e do pequeno. Com os elementos que os amigos lhe proporcionaram, talhou fatos pobres e singelos, com os quais empreenderia o seu roteiro de humildade. Aonde iria, não poderia sabê-lo ao certo. Porque aqui tem uma questão, né? Ela falou para eles, deu a desculpa para eles que precisaria sair de Roma e que iria procurar os parentes ali nas redondezas da Campânia. Mas ela sabia que, na verdade, ela não tinha como procurar a irmã. Apesar de ser irmã, o código, né, de ética, moral da família, ela sabia que não permitia isso. Não conhecia Nápoles senão através das descrições do velho avô, quando fazia viagens imaginárias no intuito de ilustrar a neta estremecida. Possivelmente não chegaria até Nápoles, nem mesmo a Campânia, onde guardava a recordação da irmã e de Caio Fabrícios, domiciliados em Capua. Inútil presumir qualquer auxílio da irmã, porquanto certamente Elvídia e o esposo, cientes do que ocorrera em Roma, não lhe poderiam perdoar em hipótese alguma. Então, olha isso. É uma questão de que intimamente eles não conseguem perdoar. Ou o mais natural para eles, o mais comum a acontecer é não perdoar. Então ela não contava com a irmã. Entretanto, predispunha-se a partir, cheia de confiança em Deus. Né? Olha o detalhe. Cheia de confiança em Deus. No instante oportuno, Jesus haveria de abençoar-lhe os passos, guiando-os a um destino certo. No complexo de suas meditações, recordava-se incessantemente da palavra do avô no dia do sacrifício de Ciro e Nestório, esperando que os mensageiros do Senhor, ou
as almas dos entes queridos regressassem do túmulo para lhe orientar o coração no dédalo das ansiedades angustiosas. Receosa de complicações, a jovem nunca saiu do humilde quarteirão trasteverino onde fora acolhida, até que um dia, ao dealbar da aurora, despediu-se da amiga com lágrimas nos olhos. O carro de Júnior fora preparado de véspera, de modo que a partida se efetuasse ao amanhecer. Orfília e Horácio estavam igualmente comovidos, mas, obedecendo ao imperativo das provações terrenas, Célia aboletava-se no interior da viatura construída à guisa de diligência dos tempos medievais, onde acomodou o saco de roupas e a larga provisão de alimentos para o inocentinho, que Orfília não se esquecera de preparar carinhosamente. Abraços carinhosos, votos de ventura, e daí a instantes, sob o frio intenso da manhã, Júnior instalava o pequeno chicote no dorso dos animais através das vias públicas. Célia rogava a Jesus que lhe fortalecesse o espírito angustiado, dando-lhe coragem para enfrentar as sendas procelosas da vida. Ao despedir-se de Roma, olhos nevoados de pranto, pareceu-lhe mais intenso o martírio íntimo, sentindo o coração azorragado pelas saudades impiedosas. Imaginem, não é fácil tomar uma decisão como essa. O medo, né? A incerteza do que vai acontecer ou da onde tem que ir, mas através da inspiração que ela teve naquele momento, ela ouviu, acolheu e não voltou atrás. Porque ela poderia, nessas 2 semanas, ter pensado: puxa vida, vou viajar com este que não me inspira confiança, ir para um lugar que eu nem faço ideia de ir para longe por quê? Eu poderia continuar vivendo aqui, mas ela sabia que nas proximidades ali na cidade da família, provavelmente realmente teria uns problemas, né? Ou haveria de ser reconhecida. Então ela segue essa intuição e vai embora. Contemplando, porém, o pequenino meio adormecido em seus braços, experimentava uma força incoercível que a sustentaria em todos os sacrifícios. Os primeiros raios do sol começavam a invadir o céu escampo quando o carro transpôs a porta Coelho-Montana, entrando os cavalos logo após ao largo trote na Via Ápia. Então aqui ó, a gente pode ver essa porta Coelho-Montana. A Via Ápia também a gente pode ver por aqui. A Via Ápia é mais conhecida, né? Defrontando as campinas romanas no trecho em que se erguia o admirável Aqueduto de Cláudio. Aqui até o Aqueduto de Cláudio. Olha, de Roma até longe. Isso daqui, ó, construído já existente na época. A filha de Ovídio embevecia-se na contemplação da natureza, com o espírito mergulhado em preces carinhosas e profundas meditações. Passava pouco das 10 horas quando defrontavam a alba longa, com o seu casario simples e confortável. Júnior, com reflexos enigmáticos no olhar, fez que a companheira de viagem e o pequenino tomassem ligeira refeição antes de iniciarem a ascensão dos Montes do Lácio, outra região ali, né, nas proximidades de Roma, por onde eles estavam saindo. Prosseguindo pelos caminhos orlados de árvores e flores silvestres, atingiram Arícia, cercada de oliveiras viçosas e de hortos imensos. Mais tarde alcançavam Genciano, vila graciosa e afortunada ao pé do lago Neme, em cujas bordas floriam intérminos roseirais. Aqui até o lago, olha que lago grande, bonito, né? Por onde a Célia estava passando ali, saindo de Roma. Célia trazia o espírito engolfado em meditações cariciosas em face do encanto maravilhoso da paisagem, cuja beleza ultrapassava todos os quadros da Palestina.
guardados na sua retentiva para sempre. Por toda parte, oliveiras amigas, laranjeiras em flor, hortos imensos e bem cuidados, roseiras perfumadas e detalhes preciosos que o homem do campo organizara. Fosse pela influência cariciosa do ar embalsamado de aromas, ou pelo cansaço de longa excursão, a criança adormecera no colo da jovem mãezinha que o céu lhe dera, enquanto ela lhe acariciava o rosto minúsculo com os mais tenros desvelos. Enquanto a sombra do arvoredo atenuava os raios quentes do sol vespertino, Júnior, que nunca estava silencioso, chamando a atenção da companheira de viagem para esse ou aquele pormenor do caminho, começou a falar-lhe de assunto estranho. Então aí começou, né, a passar dos limites que ela já tinha imaginado. A jovem corou, pedindo-lhe recordasse a tradição cristã dos pais, que a haviam tratado generosamente, suplicando-lhe que a deixasse em paz na sua dolorosa viuvez ao léu da sorte. Notou, porém, que o rapaz estava saturado dos vícios da época, figurando-se-lhe que o filho dos seus protetores era insensível às suas rogativas mais ardentes. Então ela percebeu que mesmo ela falando, pedindo que ele refletisse e que não desse sequência àquele tipo de assunto, ela percebe que ele não iria parar. Repelido nas suas propostas indecorosas, o filho de Horácio exclamava para sua vítima, deixando transparecer no semblante uma repugnante expressão de abutre ferido. Estamos próximos de Velitrai, onde pernoitaremos, e como terás de prosseguir comigo até Gaeta, espero convencer-te amanhã. Do contrário, então olha aí, fez uma ameaça a ela, né? Célia engoliu o insulto, lembrando-se dos seus deveres de orar e vigiar, e conservando o pensamento em preces fervorosas, a fim de que o Divino Mestre, por seus mensageiros, lhe inspirasse o melhor caminho. Daí a instantes entravam na bela cidade edificada em tempos remotos pelos Volscos. O berço do grande Augusto, Velitrai, mais tarde Veletre, assenta um grande outeiro, oferecendo as mais formosas perspectivas topográficas ao viajante. Seus crepúsculos são tocados de uma beleza suave e maravilhosa. Contemplando o oriente, vêm-se aos montes da Sabina, unidos aos barrancos profundos da cidade, e à tarde, quando o sol desaparece, a neve das montanhas mistura-se à neblina da noite, proporcionando prismas visuais do mais deslumbrante efeito. Júnior colheu as rédeas à frente de uma hospedaria, do mais humilde aspecto. Recebido com demonstrações de alegria por seus antigos conhecidos, providenciava imediatamente a hospedagem de Célia com a criança, recolhendo os animais à estrebaria. A jovem cristã, após a refeição da tarde, buscou o silêncio do quarto para refletir e orar. Júnior marcara o prosseguimento da viagem ao alvorecer. Todavia, ela estava tomada de angústia e de incerteza. O filho de seus benfeitores não parecia dotado dos elevados sentimentos paternos. Aquele olhar arisco parecia indicar a peçonha de um ofídio. Seus gestos eram atrevidos, suas ideias indiferentes às noções do dever e da responsabilidade. Noite alta, uma serva da casa veio saber se a hóspede reclamava alguma coisa. Encontrando-a inquieta e aflita, pensando no que pudesse acontecer ao seu amanhã doloroso e cheio de ameaças. Depois de amargas reflexões, deliberou, inspirada pelos amigos do invisível, olha aqui, ó, mais uma vez. A situação é difícil, mas quando algo está para acontecer que não deve acontecer, a espiritualidade superior intervém, inspira. E às vezes nós ouvimos e às vezes não. No caso da Célia, ela é alguém que ora e vigia.
Ela é alguém que está constantemente ligada com os planos mais altos e não com os mais baixos. Então, mais uma vez surge uma questão mais grave. Ela, em oração, inspira-se nos amigos do invisível e deliberou retirar-se da estalagem nas primeiras horas da madrugada, por fugir a qualquer perversidade do inimigo de sua paz íntima. Então ela resolve fugir, resolve não continuar a viagem com o Júnior, sair sozinha, a pé, imagine. Assim que, antes do alvorecer, afastou-se a medo do casarão desconhecido, apertando o pequenino de encontro ao peito. Experimentava o coração a lhe bater aceleradamente. Jamais enfrentara situações tão difíceis. Imaginem, alguém que nasceu no berço esplêndido e foi criada da maneira que ela criou, que ela foi criada, agora está vivendo situações dessas. E todavia confiava que Jesus a socorreria com os alvitres necessários. Deixando Veletre à esquerda, tomou corajosamente um largo caminho, sobraçando o pequenino e o seu saco de bagagens pobres, caminhando até o completo alvorecer. Quer dizer, ela saiu à noite mesmo, e aí ainda o sol nascendo, ela já estava na estrada. E encontrando-se na antiga vila de Cora, famosa pelo seu templo de Castor e Pólux. Ali uma mulher do povo recolheu-a por minutos, munindo-a de novas provisões. Então, olha isso, como ela vai sempre encontrando alguém para ajudar, auxiliar, dar as provisões que ela precisa. Considerando a sua penosa jornada com o inocentinho no colo. Continuando a caminhar possuída de estranha força, como se alguém lhe guiasse os passos, apesar do rumo incerto, achou-se em breve à margem do rio Astura, atravessando aldeias pequeninas onde havia sempre um bom coração a lhe prodigalizar uma gentileza fraterna. Então sempre ela encontrava alguém, como Deus coloca no caminho, né? Como existem entre nós, e nós podemos ser, como é a história do bom samaritano, né? Aqueles que, movidos por uma força interior, por uma íntima compaixão, olhamos para o próximo e acolhemos o próximo em nome de Deus. E ela segue então, né? Antes do meio-dia defrontou humildes carreteiros, assalariados pelos ricos senhores da região nos trabalhos de transporte, salientando-se que um deles, de aspecto patriarcal, ofereceu-lhe um lugar ao seu lado, mitigando-lhe a dor nos pés. Quer dizer, encontrou uma caravana, né, de pessoas com carretas, que um deles, né, com um aspecto mais patriarcal, deu carona para ela. Em breve, novamente instalada num veículo bastante ligeiro para a época, a jovem cristã divisava à frente as famosas Lagoas Pontinas, vasto terreno sem inclinação, para onde convergem as pesadas massas d'água de alguns rios. Célia atravessava numerosos grupos de casas, aldeias, nascentes ou antigas cidades em ruínas, detendo os olhos tristes com mais insistência nas humildes edificações do Forapio, onde as tradições cristãs de Roma asseveravam que se dera o encontro de Paulo de Tarso com os seus irmãos da cidade de César. Então, ali um dos trechos onde se cruza a história dela com a história de Paulo de Tarso, né? Dentro de suas meditações, a viajante defrontava Anxur e mais tarde Terracina, de onde saía por escarpada encosta da montanha, passando pelas ruínas bem conservadas de castelos antigos dos mais remotos dominadores. Da culminância, seus olhos abrangiam toda a região das lagoas célebres, bem como vasta extensão do mar Tirreno. Então, do alto dessa montanha, ela conseguia já ver o mar, o Tirreno. Aí, porém, sentiu o coração gelado e dolorido. Era dali, naquela estrada hostil e montanhosa, que o velho benfeitor, o cocheiro amigo, deveria retroceder em obediência às ordens recebidas. Quer dizer, esse que deu carona a ela deu até um determinado ponto, e depois ele iria ter que voltar.
Então a Célia sabia que daquele momento em diante ela estava de novo sozinha. Entardecia. O velho lidador da gleba despediu-se da companheira com os olhos umedecidos. Por todo o caminho, Célia se conservava triste e silenciosa. Mas, percebendo que o seu benfeitor estava receoso e sensibilizado por ter de abandoná-la em sítio tão ingrato, e a tais horas, disse-lhe corajosamente. Então, olha isso, até não querendo mostrar, né, o medo dela, querendo falar algo para aquele que deu carona para ela, para que ele fosse tranquilo, ela falou corajosamente: Adeus, meu bom amigo, que o céu lhe recompense a bondade. Seu oferecimento generoso evitou-me grande cansaço pelo caminho. E desafonde? Perguntou o bom velho com carinhoso interesse. Não precisarei chegar até lá, respondeu a jovem com inaudita coragem. A propriedade de meus parentes está muito próxima. Então, ela mentiu para poder tranquilizar ele. Ainda bem, replicou ele, mais confortado. Temia que precisasseis caminhar ainda pois muito essas regiões são infestadas de feras e bandidos. Quer dizer, ele está preocupado com ela porque ali é perigoso. Ela está sabendo que está descendo sozinha num lugar perigoso e está tranquilizando ele para que ele não vá abalado. Fique descansado, disse Célia, ocultando a própria angústia. Estas estradas não me são desconhecidas. Nunca passou por ali, né? Além do mais, estou certa de que o céu me protegerá amparando o meu filhinho. O generoso carreiro, ao ouvir a invocação do céu, descobriu-se respeitoso na sua simplicidade de alma devotada a Deus, e depois de estender a destra à jovem desconhecida, preparou-se para descer a montanha, onde fora tão somente para atender à solicitação da sua graciosa passageira. Quer dizer, ele foi levar ela até lá em cima, só porque já tinha feito algo a mais, aí ele depois tinha que voltar para onde ele tinha que ir. Descendo pelas mesmas sendas escarpadas a fim de cumprir em Anxur a incumbência que levava. Célia viu-o desaparecer nas curvas íngremes, acompanhando-lhe o veículo com um olhar triste e ansioso. Desejava também retroceder, mas um receio imenso dos homens impiedosos, que não saberiam respeitar-lhe a castidade, a impelia a buscar o desconhecido entre as sombras espessas das florestas do Lácio. Então ela ficou insegura realmente com a possibilidade de ir de encontro e ela começa a procurar um lugar para ficar. Mesmo nas sombras da floresta ali, ela falou: não, eu vou ter que dormir em algum lugar aqui para depois conseguir avançar de dia. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando angustiada que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado. Vendo-se-lhe de um lado o oceano e do outro a cadeia das montanhas. Os derradeiros raios do sol douravam a cúpula imensa. Quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial, formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural tão imponente que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho. Aquela gruta era o local famoso de Sejano, onde Sejano havia salvado a vida de Tibério, quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com alguns amigos para as cidades da Campânia. Então, olhem que interessante, né? Essa gruta é um local conhecido ali, né, na Itália. Aliás, aqui, ó, vou até mostrar para vocês. É uma gruta grande. Olha aqui, ó, dá para ver, ó. Essa é a gruta que a Célia encontrou no caminho dela e que ela se lembra por histórias do avô, que era um local onde, inclusive, já tinha salvado algumas pessoas que passaram por ali, inclusive essas figuras importantes, né?
Sentindo-se rodeada pelos clarões mortiços da tarde, dirigiu-se para o interior, onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite. Agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele, ajeitou as roupas pobres que trazia para acomodar o pequenino, colhendo em seguida grandes braçadas de musgo selvagem que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com maior carinho. Quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria com pedras e ramos verdes, encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravio, eis que lhe chega aos ouvidos o tropel de cavalos trotando aceleradamente ao longo do caminho. Então, ela encontrou a gruta, um ponto mais seguro, né? E estava se arrumando, né? Pegando coisas da natureza para fazer uma caminho. Quando ela escuta o tropel de cavalo, né? Trotando, passando por ali, uma quantidade de pessoas, né? E que poderia ser um problema ou poderia ser o auxílio, né? Aquilo que ela estava precisando. Mas pelo tempo que nós estamos, nós vamos parar por aqui hoje, certo? E na semana que vem, então, nós vamos continuar a partir desse momento em que ela vai saber quem é que chegou, quem são esses. Se ela vai deixar passar, vai se esconder, se ela vai se mostrar, se vai ajudar, se vai atrapalhar, e é só na semana que vem que nós vamos saber, certo? Nossa, lindíssimo, né? Muito, né? O amparo que ela tem ao mesmo tempo da dificuldade que ela está vivendo, né? Imaginem um bebê que chega nas mãos da Célia, um bebê que ela nem sabe de onde veio, um bebê totalmente desamparado. A gente, quando vê um bebê assim, inspira tanta necessidade de cuidado, e ela vivendo isso com esse bebê. Meu É Deus, impressionante. Mas é impressionante. isso. Então, por enquanto, por hoje, paramos por aqui. Semana que vem continuamos aqui a partir do item 28. Certo? Obrigada. Imagina, boa noite para todos, boa semana. Boa noite, boa semana. Tchau, tchau.